Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Saber, conhecimentos compartilhados com você. Eu sou Alexandre Alex e para mim é uma alegria, sempre uma alegria poder compartilhar com você conhecimentos que transformam e nos fazem crescer. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito atual, porém é muito forte e também muito triste. Por isso eu convido a você a ir comigo até o final desse vídeo para que você possa entender sobre esse tema e entenda de maneira correta e não de maneira equivocada, ok? Nós vamos falar hoje sobre por que as pessoas cometem suicídio, por que as pessoas desistem de viver, por que as pessoas chegam num determinado ponto de suas vidas e querem dar cabo de suas vidas. Eu não tenho aqui a pretensão de dizer, de dar uma receita, de trazer uma receita ou a maneira correta de se viver, mas sim de transmitir e compartilhar com você algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós estamos sujeitos a cometer atos como este. Bom, vamos lá. Existem várias razões e fatores que levam uma pessoa a desistir da vida, a perder a vontade de viver. São muitas, não são poucas. Cada pessoa reage de maneira diferente diante de determinadas situações da vida. Cada um de nós tem uma reação, um comportamento diante das dificuldades, das lutas, das tristezas, das dores. Nós não somos iguais. A visão e o conhecimento que nós temos de nós mesmos e da vida pode nos fazer seguir em frente, superando qualquer dificuldade ou não. Depende de que maneira, de como nós vemos a vida. Depende de que jeito nós enfrentamos as circunstâncias, as batalhas, as lutas da vida. Quem em momentos de dor, sofrimento, lutas, não pensou em desistir, em colocar um ponto final na sua existência? Quem de nós não passou, quem de nós que não passou por desespero, por dor, por tristezas, por perdas e não sentiu o desejo de parar de viver, de não continuar em frente? Bom, o que eu digo aqui, eu digo com base no pouco que li, que ouvi e que também vivenciei momentos como este, de alguém desistir da própria vida. E você é livre para discordar daquilo que vou dizer. Inclusive, pode e deve deixar o seu comentário nos comentários deste vídeo. Ouvir o entendimento do outro, para mim, é um assunto, do mesmo assunto que a gente está transmitindo. Isso para mim é muito importante, ouvir a opinião, aquilo que cada um de nós pensa sobre essa questão, sobre esse tema, que é um tema muito atual e é algo que tem nos assombrado. Compartilhando conhecimento nos faz crescer como pessoas e nos possibilita nos tornarmos um ser humano melhor e nos move a ser um meio de felicidade para o outro. Bom, esse é o meu objetivo, compartilhar com você conhecimentos para que a gente possa crescer, aprender, entender e viver um pouco melhor a vida e aprender a ser um ser humano melhor e ser um meio de felicidade para o outro. Bom, a ausência de Deus ou a falta de fé nele, a falta de uma religião ou a não prática de uma, não significa que por isso o indivíduo, em algum momento da vida, ele perca o desejo por ela. Não necessariamente a ausência de alguém ou de algo, mas sim o excesso de palavras malditas, rejeição, humilhação, abandono, frustrações, desejos não realizados, culpas carregadas, descontentamento, limitações impostas, crenças limitantes, traumas e outros. Essas razões
e muitas outras, acredito que são de fato aquilo que nos mina, aquilo que nos faz, que nos traz tristeza, dor, né? Aquilo que nos leva a um determinado momento da vida tomar desgosto por ela. Aquilo que vivenciamos durante a vida são de fato questões que acumuladas geram um enorme fardo e que em algum momento da vida nos trazem de fato desgosto por ela. Quando alguém carrega tudo isso, né, coloca nos seus ombros, isso vai se tornando uma carga muito pesada e num momento da vida pode acontecer isso com qualquer um de nós. Se nós carregarmos tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que traz dor, tristeza e não jogarmos fora, a gente vai sofrer com isso. Nós temos dificuldade de largar esses fardos pelo meio do caminho. O normal é levarmos durante a vida toda essa bagagem. E isso são como minas enterradas em um campo que são acionadas quando se pisam nela, em seguida explodindo quando se tira o pé. Ou seja, são coisas que nós carregamos e quando se toca nessas feridas, elas acionam, elas explodem. E não são como minas que têm o mesmo tamanho, mas cada um tem o seu tamanho e causa um estrago ainda maior. Ficamos doentes e adoecemos o outro em nossos relacionamentos. Agora, por que isso? Por que ficamos doentes e adoecemos o outro em nosso relacionamento? Bom, eu vou contar aqui uma história, uma ficção, mas que a gente lendo percebe que nos detalhes parece mais uma história real do que uma ficção. Eu vou encurtar a história, vou usar nomes fictícios para que a gente possa ilustrar este assunto que é a questão do suicídio. Bom, a história é de uma família de 5 pessoas que cometeram suicídio ao longo dos anos de suas vidas. 5 pessoas, pai, mãe e suas filhas. Bom, o nome da primeira filha vai se chamar Sara. Sara era uma jovem de 25 anos que tem a aparência de um modelo e que adora fazer exercícios. Conheceu Paulo no ensino médio e eles começaram a namorar. Sara era muito apaixonada por Paulo, mas Paulo não a correspondia. Brigavam muito e várias vezes reatavam o namoro. Paulo tinha uma boa aparência, um corpo atlético e era muito namorador e gostava de espalhar pela escola os seus feitos. Bom, após se formarem no ensino médio, eles ficaram noivos, alugaram uma casa e passaram a morar juntos. Embora os pais não aprovassem essa ideia, eles acabaram vivendo juntos da mesma maneira. Durante esse período, eles continuavam brigando muito e Paulo batia em Sara. Sara terminou a faculdade de Direito e assim eles marcaram o casamento. No dia do casamento, esse dia foi um dia fatídico. No dia do casamento, Sara arma um plano que surpreendeu a todos. Ela descobre que seu futuro marido, a quem ela tanto amava, estava tendo um caso com a própria irmã do noivo. Ela saca, então, uma pistola que havia escondido por trás do vestido e atira na cunhada, no marido e logo em seguida aponta para sua cabeça e se mata, colocando fim na sua história e causando uma grande dor e choque em seus familiares. Essa é a primeira história da filha chamada Sara que cometeu um suicídio. A segunda filha, alguns anos se passaram, e Samantha, a segunda filha, a sua irmã mais nova, se encontrava muito obesa. Apesar de Samantha ser a mais gordinha das 3 irmãs, o episódio da morte de Sara contribuiu e muito para que ela comesse sem parar. Além disso, Samantha sofria de bullying.
na escola, na rua, com os amigos, na família, durante anos de sua vida. Quando de repente Samantha passou a ter quadros de bulimia próximo ao seu aniversário de 18 anos, ela começou a emagrecer demais. No dia da festa de 18 anos de Samantha, ela havia convidado todas as pessoas que lhe fizeram bullying durante a sua vida, inclusive os pais e a irmã de Sofia. Mas naquele dia, os seus pais e Sofia ficaram presos no trânsito e só chegaram no final da festa. Quando os pais e Sofia chegaram então no final da festa, haviam cadáveres espalhados pelo salão, inclusive o de Samantha. Ela havia convocado veneno, ou melhor, colocado veneno em toda a comida da festa para tirar sua vida e a de todos que lhe causaram mal ao longo de sua vida, causando assim mais uma enorme dor e um imenso choque aos seus pais e às suas irmãs. Samantha se matou e matou a todos quantos zombavam dela, né? Tiravam sarro, né, dela. Ela planejou matar todos até que nesse dia ela conseguiu executar o seu plano de vingança. Por último, depois desses eventos traumáticos para os pais de Sofia e para ela mesma, ela decidiu morar com os pais para cuidar deles. Sofia abdica de ter uma casa, um marido, filhos. Para ela, tudo perdeu a importância depois dos acontecimentos. Quando seus pais se aposentaram, Sofia largou o trabalho e passou a viver exclusivamente por eles. Os anos passaram, a depressão ficou mais profunda e mais forte, e Sofia, o desejo de dar fim àquela dor aumentava. Não havia nada que fizesse Sofia desejar continuar vivendo. Aos 37 anos de idade, Sofia desejava muito a morte e acreditava que só ela lhe traria a paz tão desejada. Foi então que ela elaborou um plano. Iria se matar e levaria os pais junto com ela, pois não desejava que os pais sofressem mais e não havia ninguém que cuidasse dos pais já idosos, um com 70 e outro com 65. Sofia, então, antes de deitar com os pais, dá os remédios aos seus pais, os remédios de costume. Eles dormem, ela, antes de dormir, ela abre todo o gás da cozinha, todo o gás, fecha todas as portas e janelas da casa e, com isso, eles morrem asfixiados pelo gás. No dia seguinte, a polícia encontra os 3 mortos deitados na cama. Bom, essa é uma história muito triste e de uma família que se destruiu porque perdeu o gosto pela vida. Assim acontece com muitas pessoas que perdem o gosto de viver. Olhando para essa história, ficção ou realidade, a gente entende, eu consigo ver alguns fatores que vão minando a vida do indivíduo, fazendo ele perder o gosto de viver. Samantha sofreu bullying, foi zombada. Sara não teve o que desejava, foi traída, foi enganada, foi espancada por alguém que ela amava. E os pais e a irmã, vendo a dor das filhas, também sofreram juntos e por isso perderam o desejo também de viver. Enfim, são muitas questões, são muitos fatores que levam a pessoa a perder a alegria pela vida. São muitas coisas. E então eu vou pontuar aqui, vou deixar aqui algumas coisas, algumas questões que eu acredito que sejam muito fortes e que têm grande influência em nossas vidas e podem nos levar
a sentir um forte desejo de desistir e dar cabo da vida em algum momento. Bom, uma delas é o apego emocional. Existem pessoas que se apegam tão fortemente a coisas, a animais, a pessoas, que quando perdem alguma dessas, coisas, de pessoas ou de animais, elas morrem um pouco, elas perdem a alegria, porque o apego emocional é tão grande. E a gente deve entender que nós não somos dono de nada. Nós não temos que ter o sentimento de possessão, de achar que alguma coisa me pertence, de achar que algum animal é meu, de achar que as pessoas me pertencem, porque nós não podemos garantir nada. Então, o apego emocional é muito grande. Quando alguém tem esse apego muito forte, ela está em busca de preencher um vazio. É aquela pessoa que, em vez de ter um cachorro, ela tem 15 cachorros. Em vez de ter um gato, ela tem 10. Não é que a pessoa não possa ter um animal, não possa amar o animal. Mas quando isso é algo exagerado, passa a configurar, passa a dar sinal de que a pessoa está querendo preencher alguma coisa e ela não consegue. Então, o apego a essas coisas nos escraviza, nos tira a liberdade e a gente não consegue experimentar coisas novas porque temos medo de perder. Você pode ter todas essas coisas, né? Mas é preciso desenvolver um certo grau de desapego. Saber que as coisas, animais e pessoas vão e vêm em nossas vidas. Aceitar essa realidade nos faz ter um equilíbrio. Perdeu um animalzinho, arruma outro. Perdeu a coisa, coloca outro no lugar. É mais difícil você colocar uma pessoa no lugar, ainda mais se for pessoas que você ama, querida, bem próxima de você. Mas é possível a gente resistir. É possível. A segunda questão é o descontentamento, a insatisfação, o desgosto, o desprazer. Pessoas descontentes com a sua existência, pessoas que não se aceitam como são, não aceitam o seu tamanho, não aceitam se são magros, se são gordas, o tamanho da boca, do nariz, da orelha, o cabelo, pessoas que não se aceitam, pessoas descontentes com a sua própria existência, pessoas que vivem em busca de conquistar coisas e quando conquistam não se satisfazem, nada para ela é bom, porque à medida que elas conquistam algo, aquilo perde a graça, então elas desejam conquistar algo novo. Pessoas que exigem da outra mais do que ela pode dar. Nós só podemos dar aquilo que recebemos. Você só pode dar aquilo que você recebeu, principalmente dos seus pais. E os seus pais só podem te dar aquilo que eles receberam dos seus avós. Então a gente não deve cobrar as pessoas, achar que elas têm que dar. Elas têm que, assim como nós damos a elas, nós recebemos, temos que receber no mesmo nível. E não é assim, não é dessa maneira. E por isso a gente se frustra, a gente sofre, porque somos eternos insatisfeitos. Pessoas que não esperam o tempo para cada conquista, atropelam tudo e a todos, no fim descobrem que nada lhe faz feliz. As pessoas que não sabem esperar o tempo de realizar os seus sonhos, de realizar determinadas coisas em sua vida, elas são impacientes, enfim, são eternas pessoas descontentes. Então, o descontentamento, que não quer dizer acomodação e nem preguiça, o descontentamento com aquilo que temos, com aquilo que somos, nos traz dor, tristeza, e às vezes, muitas das vezes, a gente perde a alegria pela vida. E a terceira questão, talvez você consiga se desapegar de algumas coisas, de pessoas, animais, talvez você consiga começar a se contentar com aquilo que tem, mas essa terceira coisa que se chama palavras malditas, nós não podemos evitar, porque às vezes vem palavras em nossa direção que nos atinge, nos afeta, nos fere, nos machuca, e para tirar elas, para esquecer delas, é muito difícil. Por isso, palavras malditas, essas palavras são como sementes lançadas no solo.
Em alguns elas morrem, mas em outros elas germinam. Para algumas pessoas essas palavras que magoam, essas palavras não fazem muito efeito, mas existem pessoas tão sensíveis que qualquer palavra já fere, já machuca, já magoa, né? E elas florescem com muita força. Quando os pais então lançam essas palavras sobre a vida dos filhos, todas elas podem florescer com facilidade, porque os filhos nunca esperam serem maltratados por quem deve amá-los. E isso pode tornar os filhos vulneráveis e aceitar as mesmas palavras de outro. Ou seja, se na sua casa, no seu lar, no seio da sua família, né, você é maltratado, você é desprezado, você é destratado, você é alvo de palavras que magoam, que machucam, que te minam. Quando você sai para o mundo para ganhar, para conquistar, para viver, para trabalhar, se relacionar com outras pessoas, você vai meio que vulnerável. Tudo aquilo que disserem a você, você vai lembrar: bom, meu pai e minha mãe disseram isso, talvez eu seja isso mesmo. Então, palavras malditas é que fazem também e colaboram em demasia para que a gente seja minado, minado, para que a gente comece a remoer todas elas e se sinta tão ferido. Eu não sei, eu termino aqui dizendo que você é importante, você é amado e querido, você é especial, você não tem que viver a vida do outro, mas a sua. Você não tem que agradar o outro, mas a você mesmo. Você tem que cuidar de si mesmo. Você não tem que ser aprovado pelo outro, mas viver a sua vida fazendo o bem. Ainda que te lancem o mal, você faça o bem, porque só há um jeito de vencer o mal, é você fazendo o bem. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Eu vou ficando por aqui, que você tenha uma vida feliz, abençoada, cheia de alegrias e de muitas notícias boas. E até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo, querendo Deus.